Olá a todos que me acompanham aqui no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer aqui junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 7 de outubro, onde teremos um jogo isolado do Brasileirão, que não aconteceu nessa quarta-feira, mais uma semifinal da Nations League e também teremos eliminatórias da Copa do Mundo aqui da América do Sul, tá? Antes disso eu vou comentar um pouco de como é que foi esse dia de quarta, que ainda está acontecendo. Eu estou gravando no... Ainda está acontecendo os jogos às 21h30, tá? Bom, eu trabalhei esse jogo da Itália e Espanha. Hoje foi majoritariamente quase que 100% do tempo trabalhando no Match Odds, movimentação de mercado. Esse jogo da Itália com a Espanha, eu achei que a Itália começou muito bem, com uma marcação muito alta. Eu cheguei a me posicionar alguma coisa contra a Espanha, mas logo depois o jogo começou a ficar muito parelho e eu achei a odd da Espanha muito alta. Então, como eu tinha um jogo parelho no campo e uma odd da Espanha muito alta, eu resolvi especular um retrocesso, não, né, mas um retorno da odd da Espanha um pouco mais para baixo, depois de um bom início da Itália, e acabei sendo agraciado com o primeiro gol da Espanha, que foi marcado pelo Ferran Torres. O segundo também foi dele, mas eu não peguei. E consegui pegar também pós-expulsão do Bonucci, uma cotação da Espanha que estava bem alta, na minha opinião, uma cotação próxima a 1,38, tá? E vim fechar essa posição a 1,27. Então me pagou muito bem, não chegou a me pagar obviamente como um gol, mas eu peguei um gol e mais essa correção. No final do jogo, consegui pegar um lei a Espanha lá no finalzinho, buscando uma alavancagem. O Chiesa fez uma excelente jogada de contra-ataque, mesmo com um homem a menos, e deu gol para o Lorenzo Pellegrini da Roma, né, que é um excelente jogador, um dos melhores da Série A italiana. E peguei esse gol também no limite, mas seria muito bom se a Itália tivesse conseguido empatar. A Itália que perdeu a sua invencibilidade de 37 jogos, 37 partidas sem perder, foi o maior recorde de todos os tempos em relação às seleções, né? Acho que o Brasil chegou a estar 35 jogos sem perder, a Espanha também chegou a estar 35 jogos sem perder, e a Itália, além de ter passado esses dois, também chegou a 37 jogos, mas terminou essa série invicta da Itália, chegou ao fim. E a Espanha é a finalista da Nations, tá? No jogo do Brasileirão eu trabalhei 3 jogos apenas. Eu trabalhei esse jogo da Chapecoense com o Atlético Mineiro, que foi muito difícil de leitura no primeiro tempo, 2 gols sem muito padrão, né? Um gol de bola parada do Galo, depois aquele gol ali numa bobeira da zaga do Galo. Depois a Chapecoense fez um gol de pênalti e o pênalti foi do Natan, né, que já tinha errado contra o Palmeiras. E aí no finalzinho, obviamente depois de ter marcado 2-1, a Chapecoense reclusou, recuou e se fechou lá atrás completamente. Deu muita leitura nesse momento do jogo aqui, ó, para buscar alguma coisa a favor de um empate do Atlético, e eu busquei essa recuperação de resultado do Atlético. Estava fribetado numa possível virada do Galo, e apesar de ter sido um jogo com um resultado bem pequenininho de lucro, eu fiquei muito bem posicionado para um possível grande lucro em caso de virada aqui do Galo. Ceará Internacional foi um primeiro tempo, foi difícil esse jogo no geral, tá? Porque o Ceará ele se propõe a jogar no contra-ataque, né? Então, para você conseguir trabalhar cotações, movimentação de preço, correção no Ceará, você precisa que o time adversário neutralize os contra-ataques. E o Inter não estava conseguindo fazer isso. No primeiro tempo até conseguiu fazer algumas vezes, eu tentei me expor em ler o Ceará, mas foi muito arriscado e fechei a posição. No segundo tempo foi pior ainda. O Ceará quase que dominou praticamente a segunda parte inteira, levou muito perigo e só não saiu vitorioso aqui por alguns detalhes. Então o match odds aqui foi muito difícil de me expor, acabei ficando no 0-0 nesse jogo. E tivemos o Red Bull Bragantino com o Flamengo. Esse jogo me deu leitura de lei Flamengo ainda no primeiro tempo, em alguns momentos específicos, mas era bem difícil segurar essa posição. E no começo do segundo tempo também teve uma movimentação boa de correção do Flamengo. Foi quando o Bragantino entrou muito bem, o Flamengo entrou desligado. Já estava vencendo, né, com o gol do Pedro. E deu para trabalhar alguma coisa nessa correção do Flamengo. Mas eu não peguei o gol de empate do Arthur, que foi um golaço de fora da área. O Flamengo também empatou aqui. Não fiz nada no jogo do Fluminense com Fortaleza. Não fiz nada nesse jogo agora que está rolando do América com o Palmeiras. Também não fiz nada no jogo do Grêmio, que também está rolando aqui em algum lugar na minha tela. Tá aqui, o Grêmio está em cima, martelando para tentar empatar esse jogo. E é isso, vamos falar sobre esse dia, sobre essa quinta-feira. Deixa eu voltar aqui, ó.
Beleza. Bom, antes de começar, eu queria lembrar vocês que gostam de trabalhar alguma coisa um pouco diferente, tá rolando a UEFA Sub-21, as eliminatórias da Euro Sub-21 da UEFA. E cara, vale a pena dar uma olhada para quem gosta de mercado de gols, para quem gosta de jogos bons. Essa molecada aqui é muito boa, então tá rolando essas eliminatórias qualificatórias da Euro Sub-21, tá? Eu vou ficar de olho em alguns jogos. Bom, vou começar falando de Bélgica e França. Eu selecionei esse jogo em dois momentos aqui, tá? Para possíveis movimentações de mercado, né, que eu trabalho exclusivamente o Match Odds sem nenhum tipo de viés, eu trabalho em cima do que eu estou vendo no jogo, e também separei alguma coisa para o mercado de gols. Obviamente que eu só vou confirmar isso dentro do jogo, né? Só vou confirmar isso no jogo. Ó, teve alguma suspensão aqui no jogo do Palmeiras. Deixa eu fechar esse mercado, senão vai ficar suspendendo o tempo todo. Aí, beleza. Então, o que é o problema? A Bélgica é uma super seleção, uma seleção excelente. Está liderando a sua eliminatória da Copa do Mundo, o seu grupo, num grupo tranquilo. Se não me engano, já estão com 16 pontos. A França também não está muito mal nas eliminatórias e tudo mais. A geração belga, que a gente sempre fala, é uma geração que está passando. Né? Tá começando a ficar tipo a geração boa da Croácia, que já está chegando ao final. E isso para mim tem me causado assim, para quem é espectador, para quem gosta do futebol, fica com aquela sensação de putz, poderia sair um pouco mais. E por se tratar de uma França, por exemplo, que já é campeã do mundo, a Espanha que passou para a final, que é campeã do mundo, eu tenho uma ideia de que esse título para a seleção da Bélgica, esse título de Nations, pode ser uma coisa bem significativa. Por isso que eu acho que eles podem levar a sério sim, tá? Entre Bélgica e França, quem que eu diria que leva menos a sério esse título, obviamente é a França, né? A França está interessada numa Euro, numa Copa do Mundo, né? Em ser bicampeão da Copa do Mundo. Então eu acho que a Bélgica entra com um pouco mais de vontade aqui. Outra coisa que me faz tender talvez para o mercado de gols, se esse jogo estiver muito complicado no Match Odds, é a questão do jeito que a França joga. O Didier Deschamps joga com um excelente elenco na mão. Eu não tenho certeza de qual o time que vai para essa semifinal, mas é um puta de um elenco. Mas ele prefere, ao invés de marcar pressão, ele prefere, ao invés de propor o jogo, de dominar o adversário, ele prefere muitas das vezes chamar o adversário para cima, muitas das vezes mesmo deixar o adversário jogar, fazendo com que os espaços apareçam para o seu time jogar em velocidade. Eu entendo, tendo o Kylian Mbappé, tendo o Griezmann, tendo o Karim Benzema, você fazer isso, né? Mas eu acho que a França poderia fazer um pouco diferente. Tá? Muitas das vezes a França acaba se complicando por conta disso. Foi o caso, por exemplo, na Euro da eliminação para a equipe da Suíça, onde a França acabou virando o jogo para 3-1 e de bobeira deixou a Suíça jogar e acabou tomando o 3-3 e foi eliminada nos penais, tá? Então eu venho para trabalhar movimentações. Também venho para trabalhar movimentações nesse jogo do São Paulo com o Santos. Apesar de eu achar essa odd do São Paulo um pouquinho baixa, eu consigo compreender pela má fase, aliás, péssima fase do Santos, que saiu o Diniz e acabou trazendo o Carille, e assim, eu acho que são coisas completamente diferentes, o jeito de jogar é completamente diferente. O Santos agora está tentando fazer algo um pouco mais defensivo. O São Paulo vem muito cobrado, não só Crespo, eu acho que o Crespo talvez seja um dos menos cobrados. O São Paulo vem cobrado pelos jogadores, né? Talvez pelo comando, direção. Então, não acho que o São Paulo corre risco de cair aqui. E agora que o Brasileirão virou G9, meio que a Libertadores acaba sendo uma obrigação para o time do São Paulo. Eu acho que dá para explorar alguma coisa aqui de movimentação de odd nesse Match Odds, tá? Outro jogo que eu trouxe para também buscar alguma coisa de movimentação, de correção, é Uruguai e Colômbia. Eu acho que é um jogo que tende a ser um jogo corrido, que tende a se mostrar um jogo over com espaços, mas que a tendência real dele pode ser de jogo under. O Uruguai tem uma boa defesa, se defende muito bem e é uma das melhores, né? Tirando o Brasil e a Argentina, o Uruguai é a terceira melhor defesa da competição. Então eu acredito que esse jogo ele vai ter essa tendência, vai parecer muito que é um jogo aberto, mas talvez dê oportunidade somente no Match Odds para cá. Tá? Não descarto trabalhar bolas paradas principalmente.
E o Peru e Chile, pelo horário, sendo bem sincero com vocês, talvez eu não faça. Tá? 22 horas eu já estou ali com freio de mão puxado, já estou provavelmente dormindo. Mas é um jogo também que tem tendência de ser um jogo bom, porque ambas as equipes precisam da vitória. O Peru joga em casa, precisam chegar próximo ali da zona de classificação, ainda dá, para os dois ainda dá. Né? O Chile vem numa queda muito grande de desempenho, né? Acho que a última vitória do Chile, fazem 6 jogos que o Chile não vence. Então eu acredito que pode ser um jogo interessante para quem conseguir ficar acordado. Tá? Acho que pode ser um jogo interessante, sim. Eu marquei aqui como uma possível correção de preço a odd da Argentina. Por quê? A Argentina atual campeã da Copa América, já meio que fez aquilo que o Messi gostaria, né, de ter um título com a seleção. Não está ameaçada, na minha opinião, de perder essa vaga para a Copa do Mundo. Não vai alcançar também, na minha opinião, o Brasil. Deve ficar ali por volta de segundo lugar. E o Paraguai está numa corda bamba, né? Está quase dentro da zona de classificação, mas não está dentro. Então esse jogo interessa muito mais o Paraguai do que a Argentina. Então eu acredito que pode ser, existe a possibilidade, não que a Argentina não vai vencer esse jogo, eu só estou dizendo que existe a possibilidade da Argentina entrar um pouco desligada e essa cotação da Argentina corrigir um pouco. Tá? Então dependendo do nível de intensidade do time do Paraguai, pode ser interessante buscar alguma coisa de correção a favor da Argentina. Antes da gente terminar, temos o jogo do Brasil às 20h30. O Brasil joga sem o Neymar, que está suspenso, se eu não estou enganado. A gente deve ter Gabigol, Gabriel Jesus na frente. Tá? Posso estar falando alguma besteira. Eu trouxe esse jogo para back, mas eu vou precisar muito, mas muito de um Brasil com intensidade e com vontade nesse jogo. Tá? Back por back, eu não faria esse back do Brasil pré-live jamais. Por mais que ele tenha 100% de aproveitamento, não gosto do jeito que a seleção joga. Mas se apresentar um pleno domínio para cima da seleção da Venezuela, eu acho que vale a pena explorar alguma coisa assim a favor do Brasil nessa primeira parte para os meus métodos, tá? Mas obviamente eu preciso de uma intensidade muito grande. A Venezuela vem desfalcada, são vários desfalques, a Venezuela é a última do grupo, muito difícil a Venezuela se classificar. Dentro de casa a Venezuela só venceu uma, o Brasil ainda não perdeu, só tomou 2 gols, então acho que pode ser uma coisa interessante. E para quem for fazer esse jogo, nós temos aqui uma super cotação. Se a gente clicar aqui, ó, aposta grátis pré-jogo, na opção criar aposta de R$10 nesse jogo do Brasil. A gente clica nesse banner aqui, vou deixar o link aqui embaixo para você, e você vai vir aqui logar na sua conta, eu estou deslogado, e vai clicar aqui em quero apostar grátis, tá? E aí você vai ser direcionado para o jogo do Brasil, você vai ter que usar a opção lá em cima de criar apostas. Deixa eu ver se não logado eu consigo fazer isso aqui num jogo qualquer. Cadê? Venezuela e Brasil. É essa opção aqui, ó. Criar aposta. E aí você vai selecionar mais de uma opção e vai aparecer para você a opção do bônus. Não esquece de marcar o bônus e utilizá-lo. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Hoje um programa bem mais tranquilo, só para falar mesmo do meu planejamento. Se você quiser acompanhar em áudio o que eu estou fazendo, se quiser também acompanhar algumas imagens ou um texto, vou deixar o link no meu Telegram aqui. Um excelente trabalho para todos. Se você tem alguma informação de desfalque ou alguma outra informação sobre esses jogos que eu vou fazer e você também vai, a gente discute aqui embaixo. Valeu, um abraço.